Tem muita gente que nos nossos grupos do WhatsApp morre de medo da disciplina de informática. Você não precisa ter medo, na verdade, dessa disciplina. É um conteúdo fácil e tranquilo desde que você tenha disciplina. Como eu sempre digo, se está no seu edital, você passa a amar essa disciplina. Para o TRE São Paulo, por exemplo, que a banca é a Fundação Carlos Chagas, nós temos um excelente professor que está tratando desse assunto, o professor André. Eu vou mostrar para vocês um pedacinho da aula do professor. Claro, espero que vocês gostem, que tirem esse medo, essa barreira grande que faz com que vocês não evoluam, não amadureçam e não gabaritem a prova. É possível gabaritar a prova até da FCC, se você estuda direitinho com disciplina. A gente vai conectar o processador, então todos esses componentes aí que compõem a placa-mãe, a comunicação entre eles é feita a partir desses barramentos, né, esses caminhos aí por onde vão trafegar os bits, como eu falei, os pulsos elétricos, né, que representam aí a matéria-prima da informação. Agora, existe um componente aí na placa-mãe que é considerado o componente mais importante, isso inclusive já caiu em prova da Fundação Carlos Chagas, perguntando qual o componente mais importante da placa-mãe, né? Entre as respostas tinha lá processador e muitos marcaram, só que o processador não faz parte da placa-mãe. Já o chipset, que é o componente que eu vou falar para vocês agora, né, este sim faz parte, está integrado à placa-mãe, é o componente mais importante. Qual é a função dele? Controla todo o fluxo de dados que ocorre na placa-mãe. Então, a comunicação, né, entre todos os componentes é gerenciado pelo chipset. No caso aí o chipset ele é subdividido em chipset ponto norte e chipset ponto sul. Cada um deles tem sua responsabilidade. O mais importante deles é o ponto norte, que está muito próximo aí dos módulos, dos slots de memória RAM e do socket, né, onde se conecta o processador. Mas enfim, normalmente quando diz queimou a placa-mãe, é porque queimou, certo, o chipset, porque todo o fluxo passa por ele, e se queimar ele, então a placa-mãe passa a não ter mais funcionalidade. Beleza? Para a gente encerrar as explicações sobre placas-mães, nós vamos falar aqui sobre os tipos de placa-mãe. As placas-mães podem ser de dois tipos, on-board e off-board. No caso das off-board, né, aí nós temos aqui, vamos dar uma destacada aqui para ficar mais fácil para vocês, ó, off e on. Então, off é fora, né? Off é fora. No caso, significa dizer que essas placas-mãe possuem dispositivos de expansão, ou seja, placas de expansão independentes. Como assim? Eu tenho uma placa e eu tenho os slots para conectar placa de vídeo, para conectar placa de rede, para conectar placa de som, entre outras. Já as placas-mães on-board, elas possuem um ou mais dispositivos de expansão. Com que dispositivo? Placa de vídeo, placa de som, né? Placa de fax modem, que já caiu em desuso, placa de rede, já vem integrados. Quer dizer, você compra a placa-mãe e já vem com essas funções integradas. Existe um chip que controla, evidentemente, dentro da placa-mãe essas funcionalidades. E tem lá espalhadas no Brasil, né, que detém, né, a prerrogativa de emitir, não só emitir, como revogar e gerenciar os certificados digitais. Entre elas nós temos a CertSign, nós temos a Receita Federal, nós temos o Serasa, nós temos o Serpro, nós temos a OAB e por aí vai, tá certo? Não são tantas assim, são poucas as autoridades certificadoras, mas enfim, elas exercem esse papel, né, de emitir certificados digitais. Esses certificados têm um custo, ok? E também existem tipos. Esses tipos que eu estou citando para vocês aqui na imagem são os mais comuns, né? Que é, no caso, o certificado digital do tipo A3, no formato token, que parece um pendrive, e no formato de cartão, ou smart card. Ok? Então, na hora que você vai adquirir, você escolhe qual é o suporte que vai, onde vai ficar armazenado esse documento eletrônico, onde vai ficar armazenado o certificado digital, certo? Então, dentro desses dispositivos, nós temos aí informações que diz respeito ao usuário, à empresa detentora do certificado digital. Para você poder emitir, você precisa comprovar que realmente é você com algumas informações, com alguns documentos. Para isso, as autoridades certificadoras, elas possuem, né, em várias localidades o que nós chamamos de autoridades de registro mais comuns,
que a gente tem hoje no dia a dia. Lembrando que esses tipos de computadores também vêm evoluindo, né? Por exemplo, tem 2 tipos de computadores aqui que até então eu colocava nas minhas aulas, mas eu não coloco mais porque caiu em desuso, não são mais referenciados em concursos. Mas eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, o pessoal que já usa computador há algum tempo, em netbook e em PDA. Eu não coloquei para vocês aqui, eu não vou entrar em detalhes, vamos focar aqui nestes computadores. Nós temos aqui o desktop, que é o computador de mesa, né, o computador tradicional, digamos assim. Vou estar destacando aqui para vocês. Esse aqui é o desktop, ok? Esse aqui é o desktop, computador de mesa tradicional, que tem mouse, teclado, monitor, etc. Nós temos os notebooks ou laptops, que é o caso desse aqui que vocês estão vendo, que hoje em dia é bastante utilizado pela mobilidade, né, que nós temos com o uso deste tipo de computador, já que as configurações são muito parecidas com os computadores pessoais, né, os desktops. Nós temos os ultrabooks, que é semelhante aos notebooks, só que eles são ultra finos, pessoal, né, muito finos. Inclusive, eles têm algumas características específicas quando comparado, por exemplo, aos notebooks, que é o fato dele ser mais leve, evidentemente, por ser mais fino, ele é mais potente, né, tem configurações melhores e uma bateria com uma maior durabilidade. Beleza? Nós temos os tablets, como esse que vocês estão vendo aqui, ó. Esse tablet aqui é um iPad, que é um dos tipos, né, um dos exemplos que a gente pode citar de tablets. Existem outros, né? O iPad é da Apple, existe o Galaxy Tab da Samsung, que existe aí as várias versões aí do Galaxy Tab, existe o Surface da Microsoft, entre outros. Então, eu diria que é uma nova geração, né, de dispositivos móveis, que começou com os smartphones, que até então chamados de celulares. Hoje ele tem funções muito mais abrangentes. Ligar é um mero detalhe, a gente tem aí diversas outras funções que a gente também tem com os tablets, só que os tablets, por ter uma tela maior, eles têm uma usabilidade melhor em relação aos smartphones. E todos esses dispositivos, pessoal, a gente pode considerar sim como um computador, né? Algumas pessoas talvez não entendam, mas o celular, entre aspas, né, o smartphone, é um celular de mão, né? Inclusive o nome smartphone significa celular inteligente, vamos dizer assim, justamente em função das capacidades que tem esses dispositivos. Beleza? Vamos avançar. Agora nós vamos entender como é que funciona um computador, certo? Através de um diagrama. A partir desse diagrama, que representa o fluxo do funcionamento do computador, a gente vai falar sobre cada um desses componentes. Então vamos lá. Primeiro, nós temos a entrada de dados, que é feita a partir de dispositivos. A gente vai citar esses dispositivos daqui a pouco, né? Como é o caso, por exemplo, do mouse e do teclado. A partir do uso de dispositivos como estes, a gente passa informações através de um barramento. Isso vai chegar no processador, ou CPU, né, que vai fazer o processamento, a transformação daquilo que é solicitado a partir de um dispositivo de entrada de dados. Durante o processamento é usado a memória principal, que é chamada de memória RAM. Não existe uma troca de informações entre o processador e a memória principal, isso de forma transparente para o usuário. Okay? Eventualmente também são utilizados dispositivos de armazenamento, como é o caso, por exemplo, do HD e do pendrive, né, para que as informações sejam guardadas de forma persistente. Então, há uma comunicação entre esse processamento envolvendo, né, vamos dizer assim, CPU e memória principal e os dispositivos de armazenamento. E o resultado disso é enviado também via barramento para dispositivos de saída, entre os quais a gente destaca aí, por exemplo, impressoras e monitores. Então, em linhas gerais, o computador funciona dessa forma, independente do tipo de aplicação que você esteja usando. Seja quando você está... E aí, o que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Entrem no nosso canal, se inscrevam, deixem os comentários, até as dúvidas, e vamos continuar trocando algumas ideias. Caso vocês não estejam ainda no nosso grupo do WhatsApp, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, tem um link lá para você preencher os seus dados, e aí nós vamos adicionar vocês a um dos nossos 20 grupos no WhatsApp. Um grande abraço, tchau, tchau.